Graça e a paz do Senhor Jesus a todos, meus queridos e amados irmãos. E quem vos fala é vossa irmã em Cristo, a irmã Nathalie, missionária Nathalie, pastora Nathalie, serva do Senhor Jesus. Hoje eu quero trazer aqui para vocês a segunda parte do vídeo das experiências que eu tive e um estudo baseado nas minhas próprias experiências que têm acontecido aqui no nosso ministério, acerca do mundo espiritual, do sobrenatural de Deus. E eu postei já um vídeo falando sobre o mundo dos sonhos, né? E neste a gente vai estar falando ainda dentro desse assunto, mas nós vamos falar de algo bem mais profundo, que é o portal dos sonhos. Amém? Como eu já havia falado, que há um local no inferno, um lugar separado, que se chama Mundo dos Sonhos. Esse lugar realmente existe. Baseado nas experiências que eu tive e nas batalhas espirituais que nós temos enfrentados, nós pudemos conhecer coisas que estão ocultas e que é revelada aos pequeninos, né? Aqueles que se acham pequeno, não grande. Então, quando você se considera uma pessoa pequena, o Senhor te revela as coisas grandes. E o Senhor tem nos revelado coisas muito grandes, tremendas. Coisas que eu nunca imaginei um dia saber. Então eu me sinto privilegiada por Deus. É um presente do Senhor poder saber tantas coisas referente ao mundo espiritual. Há um reino espiritual, um mundo paralelo ao nosso. E há muitas coisas, muitos mistérios que talvez em toda a vida do ser humano não seja revelado, de tamanha coisa, tantas coisas que tem. Mas eu quero trazer aqui para vocês, falando sobre, a questão do mundo dos sonhos. É um mundo que tem um mundo espiritual no inferno, é regido pelos demônios. E é por ele que os demônios conseguem ter acesso aos sonhos das pessoas, aos sonhos dos seres humanos, aos sonhos dos crentes, dos cristãos. Eles conseguem ter acesso através desses portais. Então, como eu já falei, existem sonhos que vêm da parte de Deus. Geralmente, as revelações de Deus, um anjo, ele desce e toca na cabeça de uma pessoa e aquela pessoa tem um sonho. E sonhos da carne é quando a pessoa tem um sonho porque ela estava pensando naquele assunto, ou porque a pessoa viu algo, ouviu algo, assistiu, e ali a mente dela já está ali com aqueles pensamentos, né? Então ela vai reproduzir no sonho uma situação que ela já está vivendo. Existem os sonhos também que os inimigos, os demônios, eles dão para as pessoas, para confundir elas, para destruir o reino de Deus, para destruir as vidas, e faz com que pessoas cometam muitos erros na vida. Você vai saber melhor sobre este assunto do mundo dos sonhos, de como os demônios operam, no primeiro vídeo. Este é o segundo acerca deste assunto, mas ele é mais profundo. Eu vou falar profundamente. Como eu já disse, há duas formas de demônios entrar nos sonhos de uma pessoa. Primeiramente, aliás, são três formas. Primeiramente, quando uma pessoa já tem demônios na vida dela, no corpo dela, agindo na vida dela, esse demônio, ele pode facilmente, dar algum sonho para aquela pessoa através de uma seta, alguma coisa. Geralmente, esses demônios, eles usam a própria mão da pessoa, eles podem usar a mão da pessoa e a pessoa coloca a própria mão dela na cabeça. E através disso ela pode ter algum sonho, um pesadelo, Então, a segunda opção também é quando eles passam pelos portais, que eu já falei também em um vídeo aqui sobre os portais, espelhos, telas de TV, E vários tipos de portais espirituais da quais eles podem passar.
Isso eu estou falando não só de demônios, mas também os bruxos, os ocultistas, os magos, feiticeiros e também os satanistas. Eles conseguem passar por esses portais facilmente. E se eles querem controlar a mente de alguém, controlar o sonho de alguém, entrar no sonho de uma pessoa, eles podem entrar desta forma. Geralmente eles vêm pelos portais e tocam na cabeça de uma pessoa. Uma pessoa, ou um crente, ou um cristão que não tem a armadura que está escrita no livro de Efésios 6, ele não tem o capacete da salvação, então ele é um prato cheio para os demônios dar estes tipos de sonhos. Então os demônios, eles podem passar pelos portais, eles podem estar no ambiente e tocar na cabeça da pessoa, uma pessoa que não tem a unção, não tem um dom de libertação, não tem a armadura, que é o mais principal, não tem nenhuma proteção espiritual ali em volta dela. Ela pode simplesmente, o demônio ou um bruxo em projeção astral, um ocultista ou algo do tipo, conforme eu já citei aqui, eles podem tocar na cabeça daquela pessoa e aquela pessoa ter um sonho. Eles conseguem entrar no sonho da pessoa e conseguem controlar o sonho da pessoa. Também há uma outra forma, que é essa que eu vou falar com vocês agora, que se chama Portal dos Sonhos. Sobre o Portal dos Sonhos, para pessoas que elas já têm a armadura, geralmente elas têm a armadura e os demônios não conseguem acessar a cabeça delas. Não conseguem tocar na cabeça delas por causa do fogo que tem na cabeça delas, seja pelo dom de libertação que elas têm, dom de guerra, de batalha espiritual. Geralmente essas pessoas elas têm um capacete da salvação. E quando eles não conseguem ter acesso assim, das formas que eu falei, eles tentam acesso pelo Portal dos Sonhos. E é muito mais profundo no mundo dos sonhos, porque vocês vão ficar abismados de saber o que eles são capazes de fazer através do Portal dos Sonhos. Lá no inferno já tem os demônios próprios para trabalharem em sonhos. É a área que eles trabalham. No mundo dos sonhos, os demônios trabalham para isso. Não é todo tipo de demônio que vai entrar no sonho de uma pessoa, Tem os demônios apropriados para isso. Demônios que trabalham, operam nesse sentido, nesse ambiente, eu posso chamar assim ambiente espiritual, que é a mente humana através dos sonhos. Então, neste mundo dos sonhos, lá no inferno, existe o Portal dos Sonhos. Esses demônios, para ter acesso aos sonhos dos crentes ou de alguma pessoa, que eles não conseguem ter acesso à cabeça daquela pessoa, eles liberam uma palavra como se eles profetizassem, porque eles também usam o poder das palavras de encantamento para poder abrir portais. Então lá tem o Portal dos Sonhos e eles falam que eles querem que o Portal do Sonho de tal pessoa, fala o nome da pessoa completo, se abra diante deles. E aí vai abrir uma tela e ali eles conseguem entrar, eles conseguem manipular o sonho de uma pessoa, eles conseguem projetar o sonho que eles querem. E geralmente essas pessoas elas não conseguem ter nenhum tipo de defesa no sonho. Eles conseguem introduzir várias coisas no sonho daquela pessoa. Eles dão pesadelos, sonhos sexuais. Eles conseguem entrar pelo portal, não só dar sonhos, manipular os sonhos, mas entrar também pelo portal. Por exemplo, já falei no vídeo anterior sobre os sonhos de engano. Eles conseguem dar um sonho enganoso, baseado na sondagem que eles fazem com relação àquilo que a pessoa quer, naquilo que a pessoa ora, naquilo que a pessoa está buscando na vida. Eles começam a sondar e através da sondagem eles começam a dar sonhos de engano, revelações enganosas. Eles começam a trabalhar dessa forma. Eles conseguem também dar sonhos sexuais. Eles trabalham também junto com os demônios do sexo,
que são os íncubos, súcubos, e também os demônios que trabalham em prol dos bruxos, dos ocultistas, dos bruxos, dos feiticeiros, dos satanistas. Eles conseguem se projetarem, né? Um bruxo, por exemplo, ele consegue entrar no sonho de uma pessoa através do portal dos sonhos. Então, através desse portal de sonhos, quando ele se abre, eles conseguem entrar e eles conseguem até mesmo dominar a mente de uma pessoa no sonho. Já aconteceu, assim, já vi muitas pessoas contar de sonhos. Sabe aquele sonho que você tem e que você faz coisas no sonho que geralmente você não faria na sua vida real? Como, por exemplo, algo que você detesta, não gosta de fazer, você é repugnante ao seu modo de ver, e no sonho você começa a fazer aquelas coisas que você sabe que é pecado, coisas que você não gosta de fazer. E quando a pessoa acorda, ela fica indignada com ela mesma, com nojo dela mesma, pensando, poxa, nossa, por que eu estava agindo assim no sonho? Eu não sou assim. Então, estes sonhos são sonhos manipuladores, né, para manipular a mente da pessoa, deixar ela perturbada e outras pessoas induzir elas ao erro, né, principalmente os sonhos sexuais. E a pessoa, quando começa a gostar desse tipo de sonhos sexuais, a pessoa acorda com excitação, a pessoa começa a se tocar, a se masturbar. Aí quem vai entrar nos sonhos dessa pessoa, que vai passar pelo portal, serão os íncubos e súcubos, que é o marido espiritual e a mulher espiritual, através de uma aliança de casamento espiritual. Eles passam pelo portal e aí eles conseguem dominar o corpo da pessoa. E é sobre isso também que eu quero falar, o domínio que eles conseguem ter no corpo de uma pessoa, no físico, através do portal dos sonhos, no espiritual. Bom, eles conseguem entrar pelo portal dos sonhos e conseguem fazer com que as pessoas elas tenham sonhos, né? No caso dos sonhos eróticos, as pessoas começam a ter esses tipos de sonhos para induzir as pessoas a sentirem desejos sexuais, a despertar nelas um desejo pecaminoso, né? Então, eles começam a dar esse tipo de sonhos e eles veem a reação da pessoa, né? Quando ela acorda. Se é um pesadelo, se é algum sonho assim, algum sonho maligno, se a pessoa vai repreender, se a pessoa vai se perturbar, se a pessoa vai acreditar naquele sonho, vai ter aquilo como uma revelação de Deus. Eles observam, né, o estrago que eles conseguem causar na mente do ser humano através de um sonho. Então, sobre os sonhos que são dados, os sonhos sexuais são dados através dos portais espirituais, os portais dos sonhos, especificamente falando. Então, eles conseguem através daqueles sonhos, fazer com que as pessoas caiam no pecado. Quando as pessoas começam a gostar daquele tipo de sonhos, começam a mexer muito com a carne delas, daqui a pouco elas já estão viciadas em pornografia, em masturbação, já estão cometendo adultério no pensamento, no coração, né? Então, eles começam a agir dessa forma. A segunda fase, eles começam a passar pelo portal e eles conseguem prender a alma da pessoa através da paralisia. A pessoa fica paralisada, anestesiada, a pessoa não consegue se levantar, ela não consegue lutar, ela não consegue gritar, ela não consegue fazer nada, e aí eles passam pelo portal, conseguem até se materializar na frente da pessoa e tem relação sexual com a pessoa, e ocorre no espiritual um casamento espiritual, uma aliança. Eu vou fazer um vídeo mais para frente falando sobre casamentos espirituais, alianças de demônios. Eu acho que 70% das pessoas que estão casadas, elas têm um tipo de aliança com demônios, inconscientemente. Aliança de casamento que os próprios demônios fazem com elas e elas mesmo nem sabem, desconhecem. Muitas têm sonhos eróticos, muitos são abusados sexualmente em sonhos. E aí não entende por quê. Isso ocorre de maneira bem corriqueira.
muitas das vezes eles já estão com uma aliança de casamento com algum demônio por causa desses sonhos, que eles fazem com que a carne da pessoa venha pecar. A pessoa, quando começa a pecar, eles se alimentam do pecado da pessoa, e eles conseguem entrar com uma legalidade espiritual na vida da pessoa para agir, para atuar na vida da pessoa. Outra coisa que eles conseguem fazer eles conseguem ter fazer uma pessoa comer, por exemplo, uma obra de bruxaria, uma feitiçaria. Os bruxos, como eu já falei, os ocultistas, os feiticeiros, eles conseguem facilmente ter acesso a este portal dos sonhos, através dos demônios que já trabalham nessa área do inferno. Eles conseguem ter acesso e, por exemplo, se um macumbeiro, um feiticeiro, um bruxo, ele quer casar com uma mulher, e aquela mulher não quer de jeito nenhum no físico, e ali ele começa a aparecer para ela, né? Mas claro que não vai aparecer na face dele, vai aparecer na aparência de um homem bonito. Se for um homem, vai aparecer na forma de uma mulher bonita, e ali vai começar sempre tentando se aproximar daquela pessoa através do sonho, querendo romantizar, sensualizar o sonho, e daqui a pouco eles começam a fazer alianças, né, de casamento no espiritual. E esses bruxos, eles conseguem, não só os demônios, íncubos e súcubos, mas os bruxos também. Quando eu falo bruxo, eu estou falando do ocultista, eu estou falando do satanista, eu estou falando dos magos, eu estou falando dos feiticeiros, toda essa classe de pessoas que mexem com o mundo das trevas, né, envolvido com as forças das trevas. Então eles conseguem acessar o sonho das pessoas, eles conseguem jogar enfermidades no corpo das pessoas, né? Eles conseguem facilmente através do portal dos sonhos. Então, quando uma pessoa tem um sonho, ela tem que lutar, ela tem que repreender, ela tem que expulsar aquele mal ali através daquele sonho, né? Às vezes a pessoa sonha que está comendo algo, às vezes a pessoa está comendo uma obra de bruxaria, a pessoa nem sabe. Muitos bruxos não conseguem fazer aquele alimento que foi oferecido ao demônio chegar a uma pessoa. Então eles entram no sonho da pessoa, e num sonho é oferecido algo para a pessoa comer, ela come. Aí depois, quando pergunta, você está sendo vítima de bruxaria porque você comeu algo consagrado a demônios. Aí a pessoa vai dizer, nossa, mas eu nunca comi isso, tipo, eu nem me lembro disso, quando isso foi que aconteceu, mas a pessoa não tem lembrança disso. Por quê? Porque muitas das vezes acontece no espiritual, é lançado no espiritual. Muitos casamentos espirituais ocorrem nos sonhos, no mundo espiritual, através dos sonhos. Por quê? É uma estratégia deles. Eles sabem que para atacar a gente acordado é mais difícil, porque a gente está mais atenta. E uma pessoa dormindo, a pessoa está descansada, está meio que desconectada, está desligada da realidade física, então é mais fácil eles manipularem o espiritual, porque aquela pessoa já está ali deitada, né? Já está dormindo, não tem nenhum tipo de defesa. Então, sobre esses tipos de ataques, é muito profundo falar sobre isso, e muito mais coisa que você vai saber através desse estudo. Falar sobre isso. Você sabia que até mesmo os bruxos, feiticeiros, eles conseguem até mesmo engravidar uma mulher através disso, mas não é uma gravidez física normal, é uma gravidez diabólica. No passado, há muitos anos atrás, eu tive uma experiência assim, e eu já vi muito caso de mulheres que estão assim, que através dos demônios, através dos sonhos também, dos maridos e mulheres espirituais, né, dos íncubos e súcubos, eles também conseguem lançar dentro do corpo da pessoa, quando a pessoa ela tem intimidade sexual com este ser que aparece no sonho, através da ejaculação, aquilo que é liberado, eles conseguem se alimentar daquilo como sendo a energia vital da pessoa. Eles usam aquilo como energia vital da pessoa. Então essa pessoa começa a ficar sem força espiritual, e depois elas começam a ficar fracas fisicamente, desanimadas.
Eles conseguem se alimentar toda a força espiritual da pessoa através disso. Eles usam isso também para deixar os crentes fracos espiritualmente. Eles usam também isso, é uma forma de sugar a energia das pessoas. Então, quando eles entram no sonho das pessoas e eles fazem essas coisas, que eu não vou entrar muito em detalhes, mas eles fazem essas coisas, eles conseguem introduzir dentro do órgão reprodutor da mulher doenças, tumores, câncer, e eles também conseguem gerar através do ato em sonho, eles conseguem reproduzir uma gravidez espiritual. A barriga cresce, fica inchada, a mulher, a barriga mexe, ela sente alguma coisa mexendo lá no fundo, lá dentro, um pedacinho da barriga, começa até a achar que está grávida. Sonha que está grávida, e aí muitas vezes no espiritual isso acontece, tá? E não é raro não, já conheci muita gente assim, que estava com uma gravidez de demônios. E não tem nada de bebê físico, são demônios. Então, eles muitas vezes são introduzidos através de serpentes. As serpentes, que são demônios no espiritual, elas injetam ovos, os ovos delas, dentro da pessoa, no caso uma mulher, e ali através daqueles ovos, conseguem reproduzir e nascer outros, e aí as pessoas ficam com doenças sérias e nunca sabem o motivo porque apareceu aquela doença. Outras têm problema na bexiga, problemas de infecção urinária, vários problemas ginecológicos, problemas no útero, e não sabe por quê. Muitas vezes é proveniente daquilo que ocorre no espiritual, no seu sonho. E essas gravidez espiritual, o que acontece? Quando eles injetam, é fecundado aquele óvulo espiritual de demônios dentro da pessoa, dentro da mulher, no caso, eles crescem rápido. Então, tipo, em um dia, 24 horas, o feto fica do tamanho de um bebê de 3 meses, mas não é um bebê físico, nem uma barriga de 3 meses, mas no espiritual é como se fosse, porque no espiritual tudo é mais rápido. Então, em poucos dias, aquele feto espiritual, aquela criatura ali de demônios que está sendo gerado ali, ele vai nascer. Por incrível que pareça, tá? Isso acontece, é real, eu já vi, já presenciei, já orei por mulheres que estavam com fetos de demônios e através da oração a barriga delas murcharam e elas foram curadas e libertas e nunca mais tiveram esse tipo de problemas. E aí, quando passa alguns dias, geralmente eles arrancam e levam para o inferno, porque no inferno existem os bebês de demônios. Então eles podem usar, o corpo de uma mulher para poder fazer com que seja gerado aquele bebê de demônios. Gente, não é para você imaginar um bebê tipo que é um demônio, não é. São criaturas, como se fossem uns monstros deformados, uns bebês deformados, sabe? É algo bem feio mesmo, e no espiritual isso existe. E muitas das vezes a mulher vai lá, sonha que está parindo uma criança que tem garras, uma criança que mexe de uma maneira descomunal, como se fosse rasgar a barriga da pessoa. Sente que aquela criança, ela não é uma criança normal. No sonho é mostrado para aquela pessoa que ela está gerando um feto de demônios, algo relacionado aos demônios. E depois, algumas mulheres, elas começam a ter sonhos que elas estão indo ter o bebê, que elas estão parindo o bebê. E aí que os demônios levam para eles, é claro. Bom, isso é muito aprofundado, mais para frente eu vou fazer um vídeo falando sobre casamento espiritual, as alianças com casamento de demônios. E esse eu quero falar mais sobre os portais dos sonhos. Eu só estou dando uma pincelada aqui para vocês terem uma ideia mais ou menos do que eles são capazes de fazer através dos sonhos de uma pessoa.
Eles conseguem também, eles conseguem dominar a pessoa no físico, através do sonambulismo. Pessoas que se levantam, andam pela casa. Eles conseguem também estuprar, abusar sexualmente de uma pessoa e simplesmente fazer algo, e depois eles conseguem lançar um feitiço para apagar a mente daquela pessoa, e aquela pessoa, ela sabe que sonhou com alguma coisa importante, mas ela não consegue se lembrar. Não é todos os sonhos que a pessoa não se lembra. Eu estou falando que essa é algumas das estratégias que eles usam quando eles querem entrar pelo portais dos sonhos para entrar nos sonhos, para manipular alguém. Já tem um vídeo aqui no canal bem antigo falando sobre sonambulismo. O sonambulismo é espiritual. É um demônio que passa pelo portal dos sonhos e ele consegue controlar o corpo da pessoa. Então, o sonambulismo também é uma forma que eles conseguem dominar o corpo da pessoa através do portal dos sonhos. Eles conseguem entrar pelo portal dos sonhos da pessoa, eles manipulam o sonho da pessoa e eles conseguem fazer com que aquela pessoa se levante, se sente na cama, começa a conversar. Algumas pessoas andam pela casa. Tem gente que, por exemplo, nem se lembra de nada no outro dia, não lembra que levantou, que nada. A minha filha, quando era mais jovem, quando era criança, ela tinha também esse negócio de sonambulismo, e ela se levantava, andava pela casa, ela até abria o olho, conversava comigo, e eu sabia que ela estava sonâmbula, porque não era normal aquilo, da maneira como ela estava falando assim comigo. Eu sabia que ela ainda estava dormindo no espiritual, e que o corpo dela estava ali andando no físico, falando comigo. Uma vez eu peguei ela acordou, e quando eu olhei, ela estava lá no banheiro ligando o chuveiro, ela de roupa. Eu perguntei o que ela ia fazer, ela disse que ia tomar um banho, tipo, de roupa. Então já vi, né, algumas pessoas sofrerem acidente por causa de sonambulismo. Algumas cometem até crimes, matam as outras, e aí quando acorda não se lembra de nada, né? Algumas realmente foram a lugares em sonho. No espiritual elas achavam que estavam sonhando, e no físico elas foram mesmo. E aí volta para casa, muitas voltam para casa e elas acreditam que foi um sonho, e muitas vezes elas foram dominadas através do portal dos sonhos. Então, este é o perigo, é quando eles conseguem ter esse domínio a ponto de controlar o físico. Quando eles conseguem ter esse domínio a ponto de controlar o físico. Isso que é perigoso, porque a pessoa fica presa lá no sonho, no espiritual, a pessoa não se lembra de nada muitas das vezes, e aí, né, acontece coisas que a pessoa nem sabe, nem lembra o que aconteceu. Eu já vi muitos casos assim, de pessoas que foram dormir e, tipo, quando acordou, não se lembra de ter feito tal coisa, e muitas vezes estavam ali já dominadas, né, através de demônios, de bruxos, conseguem dominar. Também os bruxos, eles conseguem também dominar uma pessoa. Por exemplo, se um bruxo ou uma bruxa tiver interesse em alguém e eles sabem que aquela pessoa não quer nada daquela pessoa, eles podem dominar o cônjuge dessa pessoa, entrar pelo portal dos sonhos dessa pessoa. Um exemplo, vou dar um exemplo aqui. Um homem, um bruxo, um exemplo. Vou dar um exemplo para vocês terem uma ideia de como funciona isso. Pra vocês verem como é profundo. Um homem, ali, por exemplo, ele é um bruxo, um feiticeiro, ele se interessa por uma mulher, aquela mulher é casada. Ele vai lançar todo tipo de bruxaria para separar aquele casal. Se aquela aliança for de Deus, dada pelo Senhor, não será quebrada. Mas se for uma aliança dos homens ou uma aliança de demônios, será quebrada facilmente. E ali, geralmente, ele tenta fazer, né, vários feitiços para poder separar. Mas também eles podem, se eles quiserem, não quiserem ter um relacionamento, um casamento mesmo com aquela mulher, mas quiser só ter uma intimidade sexual com ela, alguma coisa desse tipo, eles podem muito bem entrar pelo portal dos sonhos do marido dela e dominar o corpo dele, para que
ele sinta desejos pela esposa, e aí aquele marido ali que está ainda dormindo, no físico, ele sente no físico, o corpo dele sentir excitação pela esposa, e ali o corpo dele pode estar sendo dominado por um bruxo. E aí o bruxo consegue, através do corpo daquele homem, ter relações com aquela mulher. E aí a mulher está tendo relações com o marido no físico, mas no espiritual a outra pessoa que está fazendo. Ou pode ser um demônio que está dentro do corpo do marido, ou até mesmo um bruxo, porque um bruxo consegue possuir pessoas também. Não sei se vocês sabiam, vocês estão sabendo agora. Então, o portal dos sonhos, como eu já falei aqui, eles ficam dentro do mundo dos sonhos. O mundo dos sonhos é um lugar no inferno, separado, onde demônios trabalham com isso. E nós tivemos experiência, né, com isso. Descobrimos, aliás, né, que sobre este mundo dos sonhos, através de experiências que nós tivemos, de respostas que nós tivemos, né, a partir dos dons espirituais. E eu vou explicar aqui para vocês como vocês devem evitar esse tipo de ataque. Primeiramente, tem que ter uma aliança com Deus. Crente que tem aliança com Deus quebrada, vira a marmita dos demônios. Os demônios fazem o que querem. Eles fazem o que querem com a pessoa precisa ter uma aliança. Segunda, a pessoa não pode ter brecha na vida dela. Então a pessoa que já tem brecha, que vive no pecado, já vive na prostituição, na fornicação, na prática do pecado, já dando algumas brechas, também os demônios vão entrar com facilidade, vai ter legalidade, eles não vão nem precisar entrar pelo portal dos sonhos. Eles podem entrar por qualquer outro meio, porque a pessoa já tem brechas na vida dela. Terceiro, a pessoa, ela precisa ter armadura. Ela precisa ter armadura completa. Quarto, a pessoa que tem armadura completa, ela tem que profetizar um capacete espiritual reforçado antes de dormir. Quinto, que é a última opção, né, de defesa. A pessoa que ela sente que ela é dominada por sonho, atacada por sonho, e ela não está dentro dessas coisas que eu falei, ela não tem brecha, né, a vida dela está no altar de Deus. É uma pessoa que está firme, que tem a armadura, tal, mas ainda assim está sendo manipulada de alguma forma em sonhos. Quando ela vai dormir, ela tem que não só profetizar, pedir ali ao Senhor que conceda, ela tem que ter a armadura completa, ela tem que ter o capacete reforçado, ela tem que profetizar sobre o portal espiritual do sonho dela. Ela tem que profetizar, tem que orar e tem que profetizar, tem que liberar uma palavra profética, fechando o portal dos sonhos dela para os demônios e pedindo que os únicos que têm acesso aos sonhos dela seja o Senhor Deus, Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, e os arcanjos do Senhor, mediante um código, uma senha espiritual, algo que só Deus saiba. Só lembrando que a pessoa não pode falar, ela pode criar a senha, não vem dela, gente, não é assim. No espiritual as coisas acontecem de maneira muito sobrenatural, vocês não têm ideia. E a fé, ela faz com que essas coisas aconteçam, porque também não adianta você fazer uma oração sem fé, né? Tem que fazer uma oração com fé, tem que profetizar crendo que vai acontecer, tem que ter uma autoridade espiritual também. São vários recursos que fazem com que você se proteja desse tipo de ataque, né? São requisitos que precisam ser cumpridos. Então, a única forma de impedir que você seja dominado ou dominada por bruxos, por pessoas que estão no ocultismo de alto calão, magia de alto escalão, é você tendo a armadura completa, o capacete reforçado, e você tem que profetizar isso no espiritual. Você tem que liberar as palavras no espiritual, profetizando que o portal dos sonhos, dos seus sonhos,
sejam fechados, trancados para os demônios e todo o ser maligno, seja ser humano, seja criaturas ou espíritos. E pedir ao Senhor que, quando Ele quiser falar através de sonho, Ele vai falar, Ele vai dizer, e Ele vai entrar pelo portal dos sonhos, se Ele quiser entrar pelo portal dos sonhos, porque Deus tem poder para abrir, porque no céu também tem, né? Tem a parte também dos sonhos no céu, das revelações em sonhos. O Senhor pode ter acesso também pelo portal dos sonhos, se Ele quiser. Então, é necessário que você peça ao Senhor que haja, né, no espiritual, uma senha codificada no espiritual, ou uma palavra-chave, algo que só o Senhor saiba, um segredo, um secreto. E isso é algo que nós temos vivido na prática, de fato, né, sobre batalhas espirituais. Então, eu falo isso baseado nas experiências que nós tivemos aqui no nosso ministério, de batalhas espirituais, de como nos defender de possíveis ataques. E nós temos aprendido, então estou aqui para transmitir para vocês aquilo que eu aprendi e que isso venha servir para vocês se armarem também contra o reino das trevas, porque o mundo espiritual existe, ele é real e nós precisamos nos levantar e não aceitar, né, que os demônios queiram reinar sobre nós, porque nós somos servos do Deus vivo. Cremos no poder da regeneração do sangue de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, e sabemos que este mundo jaz do maligno, mas nós não somos do maligno. Então a gente não pode deixar ser dominado nem pelas coisas deste mundo, nem pelo reino das trevas. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus.